Olá, eu sou o professor Hélio Tosati e nesse vídeo irei demonstrar que as funções logarítmicas são contínuas. O objetivo desse vídeo é demonstrar o seguinte teorema. Sejam a e b números reais não negativos com b diferente de 1. Então, o limite do logaritmo de x na base b quando x tende ao número a é igual ao logaritmo do número a na base b. Para que o limite do enunciado seja válido, temos que verificar se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo do logaritmo de x na base b menos o logaritmo de a na base b é menor do que epsilon. Esta verificação é separada para os casos quando b for maior do que 1 e quando b for maior do que zero e menor do que 1. Se b é maior do que 1, dado o epsilon maior do que zero, podemos tomar delta como sendo o mínimo entre a vezes b elevado a epsilon menos 1 e a vezes 1 menos b elevado a epsilon. Note que esse delta é encontrado através da verificação da epsilon inequação do módulo da diferença entre os logaritmos, e a garantia de que delta é maior do que zero segue do fato que a, b e epsilon são não negativos e b é maior do que 1. Assim, se o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, temos que menos a vezes 1 menos b elevado a menos epsilon é menor do que x menos a, que é menor do que a vezes b elevado a epsilon menos 1. O próximo passo é aplicar a propriedade de distributividade ao número a e, em seguida, a mesma propriedade no sinal de menos na desigualdade à esquerda. Somando o a na inequação e, em seguida, dividindo a inequação por a, temos que o sinal da inequação não muda, pois a é maior do que zero. E a desigualdade fica b elevado a menos epsilon menor do que x dividido por a, que é menor do que b elevado a epsilon. Como a função logaritmo na base b é crescente, pois b é maior do que 1, aplicando esta função na inequação, obtemos uma nova inequação sem a mudança de sinal, que é menos epsilon menor do que logaritmo de x dividido por a, na base b, que é menor do que epsilon. Aplicando a propriedade de logaritmo de uma fração, obtemos que o módulo de logaritmo de x na base b menos o logaritmo de a na base b é menor do que epsilon. No caso quando b for maior do que zero e menor do que 1, dado o epsilon maior do que zero, tome delta como sendo o mínimo entre a vezes b elevado a menos epsilon menos 1 e a vezes 1 menos b elevado a epsilon. A garantia de que delta é maior do que zero segue de que a, b e epsilon são não negativos e b é menor do que 1. Assim, se módulo de x menos a é menor do que delta e maior do que zero, temos que menos a vezes 1 menos b elevado a epsilon menor do que x menos a, que é menor do que a vezes b elevado a epsilon menos 1. Aplicando os mesmos passos de forma análoga ao caso anterior, chegaremos na inequação b elevado a epsilon menor do que x dividido por a, que é menor do que b elevado a menos epsilon. Agora, relembrando que a função logaritmo na base b é decrescente quando b é menor do que 1 e maior do que zero, aplicando na inequação, temos que a inequação muda de sinal, ou seja, a inequação fica epsilon maior do que logaritmo de x dividido por a na base b, que é maior do que menos epsilon. Aplicando a propriedade de logaritmo de uma fração e reorganizando a inequação, obtemos que o módulo de logaritmo de x na base b menos o logaritmo de a na base b é menor do que epsilon. Portanto, podemos concluir que as funções logarítmicas são contínuas. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!